Fizemos um primeiro ano com reformas, a coisa estava mais ou menos andando, começamos a levantar o Brasil estava no chão, nós começamos a levantar o Brasil. Sofremos a crise hídrica, sofremos a crise que houve lá com o colapso da Argentina, 40% das nossas exportações industriais, São Paulo principalmente, iam para a Argentina. Ao mesmo tempo, aconteceu Brumadinho. Brumadinho nos tirou também 0,3, 0,4 de crescimento do PIB. Então, nós fomos atingidos por 2 ou 3 acidentes assim, econômicos fulminantes. E, mesmo assim, nós, no primeiro trimestre de 2020, o Brasil estava começando a decolar. Até agora, nós não tínhamos conseguido bater a arrecadação no início de 2020, que era sinal que a economia já estava começando a decolar. Nosso plano original era crescer 1% no primeiro ano, fazia as reformas, 2% no segundo ano, ia acelerando, 3%, 3,5%, já estávamos o Brasil já no caminho da prosperidade, recuperando sua dinâmica de crescimento. Infelizmente, abateu-se sobre nós uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas. Quer dizer, chegou o Covid. E o que mais me impressionou durante o Covid foi como as pessoas subiram em cadáveres para fazer política. Em vez de ajudar o Brasil, houve gente sabotando, atacando por trás, difamando, em vez de nos ajudar a fazer a coisa certa. Isso me impressionou muito, a falta de humanidade, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade, disfarçada de vontade de ajudar, quer dizer, hipocritamente. O sujeito atacava, em vez de falar, olha, tentem isso, tentem aquilo. Quer dizer, chegou muita gente, sai daí, Paulo, sai daí, não fica ajudando, não. E eu falava, 200 milhões de pessoas dependem de nós lá fora, vocês vão fazer política numa hora dessa? O que vai acontecer? Se o Brasil afunda numa crise dessa, tremenda, o Brasil vira Venezuela, você acha que vai ser presidente de quê? O que você acha que vai sobrar do lado de lá? Então, eu não estou preocupado, mas salve sua biografia, eu não estou preocupado com a minha biografia, eu quero ajudar 200 milhões de pessoas. E se eu for avaliado, eu vou ser avaliado não pelos meus contemporâneos. Daqui a 4, 5 anos vão olhar para trás e ver o que nós fizemos durante essa pandemia. Então, foi uma onda terrível quando ela chegou. Pra você ter uma ideia, nós baixamos as tarifas de importação de 1.500 produtos médicos hospitalares, antecipamos o pagamento para proteger os mais vulneráveis. O presidente tinha uma verdadeira obsessão com os invisíveis, com os mais frágeis, né? O presidente chegava e falava assim, vocês ficam vendo Netflix em casa, todo mundo com estabilidade de emprego, todo mundo com salário acima da população, todo mundo com family office, né? E o sujeito que vende a garrafa d'água no jogo de futebol? E o sujeito que vende pipoca no sinal? E o sujeito como é que esses caras vão viver? Nós temos que proteger esse pessoal tem que ser protegido. Criamos o auxílio emergencial. 68 milhões de brasileiros protegidos. Nós perdemos 1 milhão de empregos formais em 60 dias. Parecia o fim do mundo. Parecia o fim do mundo. E ele dizendo assim, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Nós tínhamos um programa de renda básica. Nós já tínhamos desenhado. Você quer ajudar o pobre? Dá o dinheiro para ele na veia, dá na mão e confia nele. Porque os governos anteriores, que acreditam em Estado grande, eles dão o dinheiro para um ministério, o ministério passa para um banco público, o banco público passa para o empresário, o empresário, no final, você dá um sorvete com a casquinha, mas chega só a ponta da casquinha lá no pobre. O resto é tudo consumido no caminho. Então, nós já tínhamos essa ideia que nós tínhamos que dar a renda básica, na veia. Então, quando chegou o programa, nós botamos lá. Por um imperativo ético, nós não podíamos chegar, o chofer de táxi perdeu o emprego aqui em São Paulo, nós não podíamos chegar e botar assim, vai ganhar 2 vezes mais do que o Bolsa Família. Quer dizer que se for pobre nordestino, você vai receber menos do que for um chofer de táxi em São Paulo? Não. Então, nós mandamos, por um imperativo ético, a equipe econômica mandou um número mais ou menos de 200, que é o que a Bolsa Família dava, sabendo que o Congresso aumentaria. Aí o Congresso foi aumentando, mas quem deu a martelada final foi o presidente. Porque o vocês presidente são criou... que queria dar só os R$200. Não, por isso que eu falo, não acreditem nas narrativas políticas. Busquem os fatos. Os fatos. Eu estava lá, eu vi, o presidente me ligou. PG, estão roubando o nosso programa. Nós botamos um valor para poder começar a subir, só que eles estão dando uma subida um pouco maior para dizer que é deles.
Podemos aumentar? Podemos, presidente. Vamos botar 600? Bota 550, presidente, porque nós precisamos que dure mais tempo. Se você botar muito alto, o dinheiro acaba. Se você botar um pouco mais baixo, pode durar 2 anos, 3 anos, pode durar mais. De qualquer forma, o Congresso só aprovou até o fim do ano o orçamento de guerra. Então a gente bota lá em cima, se for o caso, a gente recalibra. Perfeito, presidente. Está certíssimo. Vamos proteger os mais frágeis. Mas aí você está falando 600. desse agora? Não, foi lá atrás. Tá. Foi os primeiros 600. Tá. Aí vieram 600. Chegou no final do ano, acabou o programa e a doença parecia que estava descendo quando veio a segunda onda. Na hora que veio a segunda onda, vamos renovar o programa. Aí renovamos de novo, com 600. Porque ele caiu de 600, ele caiu para 300. Aí, quando a segunda onda pegou o Brasil de novo, voltou para 600. Aí chegou agora, estava acabando a onda de Covid. Nesse último ano, a Covid estava indo embora. Aí começou a guerra da Ucrânia. Preço de alimento, preço de energia, tudo subindo outra vez. Vamos levar até 600 no final. Aí botamos 600 de novo. É a maior transferência de renda que já aconteceu na história do Brasil. É 3 vezes maior. São 152 bilhões por ano. 3 vezes maior do que era o Bolsa Família. Essa grana, dispor dessa grana dessa forma fura o teto de gastos? Isso é importante também. Eu vou explicar também, de novo, as narrativas e a verdade. O teto de gastos foi muito mal construído. Foi muito mal construído. Por exemplo, no primeiro ano não tinha doença nenhuma e nós pedimos uma exceção ao teto. Por uma razão. O teto é para impedir o inchaço da máquina pública que os governos anteriores fizeram. Então, os governos anteriores foram inchando a máquina pública, contrataram 160 mil pessoas, deram aumento de 50% acima da inflação para o funcionalismo, ganhando 3 vezes mais do que alguém que trabalha aqui abaixo pagando imposto para financiar a máquina pública. Ou seja, em vez de a máquina pública servir o cidadão brasileiro, era o contrário. Os brasileiros é que serviam a máquina pública, com salários muito mais altos, com concurso público toda hora. Então, a máquina pública estava sofrendo um inchaço. Então, o governo anterior colocou um teto, mas fez um teto que não colocou nem parede e nem consertou o chão. Imagina você... O governo anterior que fez isso? Foi o governo Temer que botou o teto. Tá. Então, o governo botou um teto. Imagina uma casa com um teto sem parede, ou seja, o teto vai cair na sua cabeça. Parece o Vinícius de Moraes, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. O piso sobe, não tem parede, não dava nem para você ficar numa rede. Então, fizeram um teto com defeitos, o piso subindo o tempo inteiro, nos comprimindo contra o teto, com despesas obrigatórias. Ou seja, a classe política, pela primeira vez durante a guerra do Covid, teve que fazer o que se faz no mundo inteiro, assumir o orçamento. Falar assim, olha, tem dinheiro para mais frágeis e não vai ter aumento de salário durante 1 ou 2 anos, enquanto durar a guerra. Então, esse comando do orçamento, que é a essência da política, exercer a política é decidir para onde vão os recursos públicos. No Brasil, 96% do dinheiro está carimbado, vinculado, e tem a maior ferocidade numa disputa de 4%. Todo mundo xingando todo mundo ladrão por causa de 4% do PIB, 4% do orçamento. Então, não é razoável. Bom, mas de qualquer forma, voltando à sua observação inicial. Tinha um teto lá. O teto é para não deixar o governo federal inchar. Ele se aplicava ao governo federal, para não inchar. No primeiro ano, nós queríamos retomar a extração de petróleo, que estava paralisada há 8 anos. Aliás, o que nós fizemos foi justamente desentupir tudo que estava entupido, né? Nós estávamos sem acordo comercial com a Argentina há 8 anos, que era o Mercosul, fizemos acordo, tudo no primeiro ano. Fizemos a reforma da Previdência, fizemos o acordo comercial, mandamos um acordo para a União Europeia, fizemos a área de livre comércio da Europa, quer dizer, fomos fazendo acordos comerciais, fizemos a reforma da Previdência, estávamos andando e, no caso do teto, queríamos tirar o petróleo do chão, mas os estados e municípios queriam recursos. E diziam, olha, nós só vamos deixar aprovar aí essa retomada dos leilões de petróleo se vocês destinarem uma parte para nós. Ora, o nosso programa, da mesma forma, o nosso programa era mais Brasil, menos Brasília. O povo vive nos estados, o povo vive nas cidades. O povo não vive em Brasília. Em Brasília a gente pensa o Brasil, mas saneamento, segurança pública, escola, saúde, está tudo onde vocês vivem.
onde o povo vive. Então, o que nós fizemos? Nós, de moto próprio, vontade nossa, queríamos repassar dos 90 bilhões que nós receberíamos pelo petróleo, nós queríamos repassar 20 bilhões para os estados e municípios. Então, nós abrimos o teto para diminuir o governo federal. E todo mundo, furaram o teto, furaram o teto. Ou seja, bobagem. O teto, na verdade, é um símbolo, é uma bandeira de defesa de não deixar o governo federal inchar. Ora, se eu estou reduzindo o governo federal, não tem problema nenhum fazer essa exceção. Então, foi no primeiro ano. Segundo ano, furaram o teto de novo, destruíram o arcabouço fiscal. Fake news. Mentira. Se tiver uma doença, feito teve, nós vamos deixar a população toda morrer por causa do teto? O teto é para não deixar o governo federal inchar. Eu não estou inchando o governo federal. Eu estou dando dinheiro para a população brasileira, para salvar a população brasileira. Sabe o que aconteceu com nossos gastos? Saíram de 19% do PIB para 26,5% para ajudar a população brasileira. No ano seguinte, 18,7%. Voltou tudo. Quer dizer, então, nós furamos o teto, tipo Papai Noel, pô. Desceu para ali para entregar presente para todo mundo, subiu de novo. Fizemos uma chaminézinha para entregar presente para todo mundo. Então, furaram o teto, sim, mas o governo federal é o primeiro que vai sair gastando menos do que quando chegou. Então, nós cumprimos a nossa missão, salvamos a população brasileira, 68 milhões, empregos. Importante dizer isso também, porque está cheio de fake news. Primeiros 60 dias da nossa guerra, eu dizia para vocês, antecipamos primeiro as camadas de proteção para os idosos, antecipando o 13º de aposentados e pensionistas, antecipamos o abono salarial, que é quem ganha até 2 meses salário mínimo, são os mais frágeis também, antecipamos tudo, postergamos os impostos, ninguém precisa pagar imposto durante um bom tempo, bar, restaurante, todo mundo que estava com dificuldade. Fizemos uma série de medidas, depois desenhamos o auxílio emergencial e aí fizemos o benefício emergencial, que também foi o seguinte, perdemos 1 milhão de empregos em 60 dias. Dali até o fim do ano, recuperamos 1 milhão de empregos, porque criamos justamente o auxílio de um lado e do outro lado o benefício que dizia o seguinte, se você está querendo demitir alguém, não demita. Por exemplo, restaurante. Já que não tem ninguém vindo almoçar no restaurante por distanciamento social, vamos fazer o seguinte, em vez de 8 horas de trabalho, vamos trabalhar 4 horas. 2 horas antes do almoço, 2 horas antes do jantar. Prepara a refeição, serve sua vizinhança, depois fecha de novo. E depois volta 2 horas antes do jantar, prepara o jantar, serve a vizinhança, fecha de novo. Pague metade do salário e nós pagamos outra metade. Com isso, nós conseguimos preservar 11 milhões de empregos. Do fundo do poço, que foi julho de 2020, quando nós perdemos 1 milhão de empregos, do fundo do poço até hoje, nós criamos 16 milhões de novos empregos. 16, mais do que Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha juntos. Pega as 3 maiores economias lá do país avançado, junta eles todos, eles não conseguiram criar tanto emprego quanto nós. 8,8 milhões com carteira assinada. 7,3 milhões de novos empregos informais. Então, nós preservamos 11 milhões, nós temos CPF de cada um. Você imagina o seguinte, eram 106 milhões de brasileiros, população economicamente ativa no último censo. 46 milhões tinham carteira assinada, 40 milhões eram informais, são os invisíveis que nós descobrimos, e que era a obsessão do presidente. Nós temos que ajudar esse pessoal. Como é que fica o pai de família que sai, vende uma garrafa d'água num jogo de futebol e leva comida à noite para o pessoal? Como é que a turma vai comer se ele não tem jogo de futebol, tem ninguém no sinal para ele vender uma garrafa d'água? Nós temos que proteger essa turma. Desenhamos o auxílio emergencial. E quando começaram as demissões em massa no setor formal, nós criamos o benefício emergencial. Salvamos 11 milhões de empregos, criamos mais 16. Ou seja, protegemos 27 milhões de empregos nesses 2 anos. Todo mundo dizia que o Brasil ia afundar 10%. Bom, as previsões do FMI, a FMI veio ao Brasil, tanto nós mandamos a missão do FMI embora. Quando acabou a confusão toda, eu falei, você atrapalhou mais do que ajudou, pode ir embora todo mundo passear. Gosta de goiabada, gosta de ver jogo de futebol, é bom vir para o Brasil, tem praia, tem tudo, mas vocês não estão ajudando a gente. Vai embora, não precisamos de vocês. Fechamos a missão deles aqui. Não tem uso. Atrapalhou na pior hora. Quando nós precisávamos de ajuda, foi a hora em que
fizeram previsões catastróficas. Chegaram aqui, o PIB vai cair 9,7%. Bom, resultado, quem caiu 9,7% foi a Inglaterra, quem caiu 8,7% foi a Itália, quem caiu 7,8% foi a França, quem caiu 5,6% foi a Alemanha, quem caiu 4,5% foi o Japão, e o Brasil caiu 3,9% só. Aí eu falei, e agora vai voltar em V, vai voltar com força. O ministro Paulo Guedes está falando em V, só se for V de virtual, brincando com o nosso esforço de manter a moral da tropa, manter a firmeza da economia, porque nós somos átomos que raciocinam. Se todo mundo ficar deprimido, a economia desce. Se a gente tiver um comportamento forte, acreditar na nossa própria força, trabalhar, a coisa anda. Resultado, o Brasil voltou 4,5%. Esse ano, todo mundo dizia que ia ter recessão, vai cair 1,5%, vai cair 1%. Eu ia às reuniões lá fora, no G20, em Washington, em Davos, na Suíça, em Paris, na OCDE, e eu dizia, vocês vão errar, vocês estão subestimando o Brasil, vocês vão errar. Resultado, o Brasil voltou com força, 4,5%. Esse ano, que previam que o mundo ia crescer entre 4% e 5%, e o Brasil ia ter uma recessão de 1,5%, eu, no final do ano passado, falei, olha, vocês vão passar o ano revendo o crescimento do Brasil para cima, vão passar o ano revendo a inflação do Brasil para baixo, vão passar o ano revendo o crescimento de vocês para baixo e a inflação de vocês para cima. Exatamente o que está acontecendo. Resultado, esse ano nós estamos crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Alemanha. A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, esse ano a previsão do Banco Mundial é de 2,8%. Pois bem, se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8%. Como eu acho que nós vamos crescer daqui ao fim do ano, vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Então nós estamos crescendo mais do que eles. Nós estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora esse trimestre a maior deflação da história, 3 meses seguidos. Então não acreditem nas fakes, não acreditem na narrativa política. Uma porção de gente que passou por aqui que não fez. O Brasil ficou em último lugar em educação no mundo, depois de 30 anos de discurso, último lugar na educação no mundo. O país não cresce, desemprego aberto em massa. Achamos 38 milhões de invisíveis, coitadinho, vendendo coisa aí pela rua. Estamos devolvendo a dignidade para esse pessoal. Abrimos 8 milhões de novas empresas. Estão eles todos cadastrados. 50 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial agora, que virou Auxílio Brasil, que é uma transferência de renda. 80% são mulheres pobres, chefes de família. Tem um homem e uma mulher na família, a gente dá o dinheiro para a mulher, que é ela que segura a família, segura o cara e ainda segura os meninos também. Então, estamos fazendo o que é possível, triplicamos 1,5% do PIB, o auxílio aos mais frágeis, que era 0,4%. Então, não prestem atenção nas narrativas políticas. Observem os fatos. O que está acontecendo com todos nós.